Jesus está andando por sobre as águas, em cima da água, um feito único e é registrado na palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Jesus vai andando por sobre as águas porque ele quer ter um encontro surpreendente com os discípulos e ele surpreende os discípulos. Surpreende tanto que eles acham que ele é um fantasma. E ele está ali perto deles. O Senhor dos ventos, o Senhor dos mares, o Criador de todas as coisas tem poder para andar sobre as águas, mesmo numa tempestade. E numa tempestade, seja das circunstâncias da vida ou numa tempestade de situações que se avolumam sobre o nosso dia a dia, gerando as mais diversas situações, em tempestades as pessoas agem de forma até diferente. Tanto que Pedro, aqui em Mateus capítulo 14, ele pede para ter um encontro com Jesus no meio do mar, no meio da tempestade. E Jesus fala para ele, vem, no verso 29. E ele, diz a palavra de Deus aqui, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Só que aí vem o verso 30, que eu quero meditar com você aqui. Quando ele vê o vento, diz a palavra, o verso 30, mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou. Quando foi que ele começou a afundar? Quando ele começou a olhar para o forte vento. Talvez o vento quebrou o mastro. Talvez o vento mexeu com a embarcação. Talvez os seus amigos, quando o vento veio forte, gritaram e ele perdeu o foco. Ele deixou de olhar para a pessoa que lhe daria segurança, aquele que disse para ele, sou eu, não tenha medo. Venha, é isso que Jesus falou para ele. Talvez você esteja passando por uma tempestade muito forte na sua vida. Na tempestade Deus está surpreendendo, só que os ventos continuam. E você fala, devo andar no meio da tempestade também, Senhor? Ele vai falar, venha. Porque é na tempestade que ele vai agir de forma surpreendente sobre a sua vida. Só que ele teve medo ao olhar para o vento. Às vezes os ventos são fortes e contrários. Quando o vento é forte e contrário, dá medo. Mas eu quero dizer algo importante para você. Se você alimentar o seu medo, a sua fé vai morrer de fome. Mas se você alimentar a sua fé, os seus medos vão morrer de fome. Portanto, alimente a sua fé e não perca o foco daquele que importa, que é o Senhor Jesus, que comanda o vento, comanda o mar, comanda a tempestade. Não tenha medo. Ele deveria ter os olhos fixos em Jesus. E nós também devemos ter os olhos fixos. Em Hebreus capítulo 2, o verso 1, diz assim, Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O autor de Hebreus, Paulo, ele está dizendo assim, quando sentir medo, lembre daquilo que Deus já fez. Lembre daquilo que Deus já fez por você na sua vida. Quando sentir medo e o foco estiver ficando nublado e perdendo o foco, lembre daquilo que Deus já fez por você. Olhe com diligência, diligentemente para aquilo que Deus já fez. O livro de Mateus, no capítulo 14, Pedro deixou de olhar para aquilo que Deus já havia feito. E ele começa a afundar. E ele fala assim, Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus estende a mão para ele. Por quê? Mesmo com medo, mesmo com dificuldades, quando clamamos a Deus, Ele não deixa de estender a mão na nossa direção. É o que diz Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir você. Se o medo for maior que a fé, lembre, a fé vai morrer de fome. Agora, se a fé for maior que o medo morrerá de fome. Coloque os teus medos hoje nas mãos de Deus. Coloque a tua vida hoje nas mãos de Deus.
e deixe Ele acalmar a tempestade, acalmar os ventos que são até contrários a você. Que Deus te abençoe hoje, que Deus te ilumine hoje, que Deus guarde todos os teus passos hoje, no nome de Jesus. Amém.